quais são os principais desafios do setor de transporte em um ambiente de juros altos, altos custos e demais dificuldades que o transportador enfrenta. O videocast Transporte Moderno é uma realização da RCE Digital e OTM Editora, com o patrocínio da Fenatran, Volvo, siga com a Volvo Caminhões rumo aos 0 acidentes. E Rodobens, a vida pede, você pode. A Fenatran conecta quem move o Brasil. Tecnologia, inovação e os grandes nomes do transporte, reunidos no maior evento do setor. Estou com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Momentos assim, juntinhos a dois, não dá pra deixar pra depois. E se faltar espaço, não se acomode. Se a vida pede, você pode. Rodobens. Você também pode virar a chave do seu carro novo com o consórcio Rodobens. Um jeito fácil e inteligente de transformar planos em conquistas de verdade. Clique aqui, contrate agora. Rodobens. Para falar sobre esse tema, eu trouxe um convidado aqui especial, mas antes eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que acreditam na força desse videocast. Seja muito bem-vindo, Danilo Guedes, que é o CEO da ABC Cargas. Isso aí, obrigado. Vamos já brindar no começo e brindar no final, né? Vamos beber. Muito obrigado, sempre gosto muito de entrevistá-lo, né? A gente sempre cria umas pautas legais aí, Exatamente. Né, Danilo? Eu fiz essa introdução para falar sobre o cenário do transporte. Nada como alguém que opera no dia a dia para ter essa autoridade em falar sobre o tema. Vamos falar sobre o momento, né? O transporte costuma sentir os efeitos da economia. Nós tivemos aí um primeiro semestre, a gente falou naquele evento da Scania, um pouco difícil, né? Que o transportador enfrentou todo esse cenário, né? Como é que foi para a sua empresa e como é que vocês conseguiram driblar toda essa situação de cenário difícil, Danilo? Bom, primeiramente, obrigado, Aline, pelo convite. É sempre importante poder participar, falar um pouquinho da nossa história. Eu que não sou o senhor da razão de nada, mas contar um pouquinho. A gente vem observando o mercado. Eu acho que é um ano diferente. 2026 é um ano que não vão ter pacotes de maldades, a gente acredita, por parte do governo. Mas é um ano que veio com um programa importante, um programa MOVE, que é um programa que trouxe uma taxa de juros muito mais vantajosa ao transportador e, de alguma forma, isso fomentou a indústria automobilística, né, não só de caminhões, mas também de implementos, que o empresário possa ter uma taxa de juros mais atrativa. Isso, de alguma forma, realmente movimentou o mercado, movimentou o setor, mas o programa acabou. Né? E agora? O programa acabou. E o empresário é assim, a taxa de juros ela é importante, mas ele precisa ter outros fatores que façam com que ele faça investimento. Então, previsibilidade de demanda, nós precisamos ter segurança jurídica, o empresário precisa ter. Nós precisamos ter, principalmente, uma economia forte. Qual é o plano econômico? E esses 3 fatores, hoje, o empresário está bem reticente. Então, quando tem esses 3 fatores juntos, o empresário, o que ele faz? Ele segura investimento. Ele vai segurar. Então, fizeram porque era necessário. Houve uma repressão por parte dos empresários na compra. Os empresários seguraram a compra, mas quem é frotista tem que renovar ali.
Ele, Não tem jeito, porque é por causa dos contratos, né? evidentemente, Os embarcadores pedem uma frota mais nova. por causa do escopo 3, do ESG, não é isso? exatamente. Então, assim, seguraram, mas chega uma hora que você tem que comprar com 15% de juros, com 13% de juros. Você tem que comprar. Quem tem que comprar, Vai compra com comprar, juros altos. evidentemente. Então, assim, só que o recurso acabou, né? Então, foi importante, né? As indústrias, elas conseguiram vender. Tem montadora que já está ocupada aí até final do ano, praticamente novembro e dezembro, ocupado. Mas já estamos olhando para 27, né? O que a gente espera para os próximos anos com relação a programas. Mas é interessante porque o objetivo dessa MP era a renovação da frota. Só que ficou parecendo mais um programa de ajuda para a indústria do que uma ajuda para o setor, de fato, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, Aline, essa questão de falar ajudar, né? Eu acho que o empresário, ele não precisa de ajuda. Ele precisa não ser atrapalhado. Se não atrapalhar, já Já ajuda, tá né, bom. Dani? Então, essa questão de ajudar, eu acho que a gente precisa ter, como eu comentei anteriormente, previsibilidade. Então, eu acho que senão fica muita muleta, né? Essas muletas não são boas para o empresário, não é bom para a economia, não é bom para o empreendedor. Ajudar a indústria automobilística, acho que a maior ajuda que um governo pode dar é ele não interferir. Então, se tivesse uma boa redução de custos, né? A gente agora vê a questão de 6x1, a indústria preocupada com essa questão da votação da MP, que pode trazer um aumento de custo fortíssimo, não só para a indústria, para a logística, para a indústria, para o comércio. A MP do frete? Não MP do frete, a MP da 6x1. Ah, da 6x1. Da 6x1. Então, assim, o governo ele precisa olhar... Vai aumentar bem o custo. Vai aumentar. A gente vê o presidente Wander, que é o presidente da CNT, falando que não é impossível que o custo logístico não aumente, né? Então, essa questão da ajuda, não acho que a indústria automobilística foi ajudada. Eu acho que eles precisavam fomentar a economia de alguma forma. Ano de eleição, precisa liberar dinheiro para que a economia melhore. Foi mais uma iniciativa política. Eu não tenho dúvida alguma. Você acredita que esse programa de renovação de frota ele possa se tornar perene? O que se tem aí informação é que não vai ter uma terceira fase, né? Isso daí já se sabe que não vai ter. Não vai ter. Mas você acredita que isso possa voltar na pauta o ano que vem Porque, teoricamente, ele é um programa bom, né? A ideia é muito boa. Sim, né? Eu penso assim, Aline, você está nesse segmento já há alguns anos. Sim. Você já deve ter ouvido falar de programa de renovação Nossa, de frota vários. várias vezes. E esse, posso ser sincera, é o único que eu achei na teoria que faz mais sentido, porque ele realmente tira o caminhão, assim, né? Se você fosse levar ferro e fogo, de circulação, né? Porque tem o sistema do escapeamento e tudo mais. Os outros não. Os outros era só mais a facilidade para comprar um novo e o que se faz com o velho, né? A ideia inicial desse era tirar de circulação mesmo. Eu acho que um programa de frota, ele não tem que olhar só para a questão financeira e econômica. Então, assim, quando você faz um programa de renovação de frota, evidentemente que você está falando de uma renovação, né, de novos caminhões circulando. Novos caminhões circulando significa o quê? Descarbonização, melhor produtividade dos caminhões, maior produtividade da frota. Isso é um lado sustentável. Do lado econômico, quando você pega um autônomo, ele sai de um caminhão de 25 anos para ele ir para um caminhão de 0, será que ele vai conseguir pagar a prestação desse caminhão? Não, a remuneração? Ou ir para um caminhão para um de 15 anos, né? A ideia era gradual, né? Gradual. Então, assim, só que quando você olha para os juros, a conta precisa fechar. De verdade, eu não tenho os números de quanto os autônomos conseguiram fazer. Bem pouco, bem pouco. Um quarto só dos 2 então, a gente comentou antes do podcast como que estaria a questão da idade média da frota, né? A idade média da frota dos transportadores é baixa. Quando a gente põe um autônomo, sobe. Né? Então, tem muito autônomo. Então, quem precisa de um programa de renovação de frota não são as transportadoras, eu acho que é todo mundo. Embarcador. Todo mundo, mas quem tem menos acesso? O autônomo. Então, quem precisa de um programa são eles. Só que é um programa que parece que não é desenhado para eles. Parece que é para o transportador. Porque quem usou o crédito em um mês? Não, e quem tem crédito? Quem não deve. Quem não deve. Porque o crédito tem que estar disponível, mas tem que estar disponível para quem? Para quem não deve. Porque se você tem qualquer problema, você não consegue acessar o crédito. Uma coisa que não fecha. Não fecha, entendeu? É melhor a gente não falar mais disso, né? Vamos falar um pouco sobre
na sua empresa, vocês estão se preparando para ERN, hoje falou da escala 6x1, e agora eu queria falar um pouco da ERN1, que é a lei que garante o conforto emocional, né? A saúde mental, que prioriza a saúde mental das pessoas. Eu penso assim, Aline, lá na ABC já há alguns anos a gente tem alguns programas voltados à saúde mental, né? Não só saúde mental, mas o apoio emocional. E quando a gente fala de apoio emocional, não é pegar a pessoa e fazer carinho. Não, é fazer realmente com que ela sinta parte da nossa cultura, parte do nosso DNA. Só para você ter uma ideia, a gente já tem médico dentro da empresa há mais de 5 anos. Ou seja, já segue, nós temos, né, um médico que atende toda semana e não atende só os funcionários, ele atende inclusive a família do funcionário. Porque muito dos problemas que acontecem não é às vezes com o próprio funcionário. É com a família. Então o que a gente tem que dar suporte? Para a família. Com relação à norma, eu acho que é uma norma, ela é importante, mas ela não pode trazer mais burocracia para as empresas. Porque se ela trazer mais burocracia para as empresas, ela vai trazer o quê? Mais custo. Então, e como vai ser a fiscalização disso? Então, acho que foi até suspenso por um período essa questão da fiscalização. 90 dias. Por 90 dias, para que as empresas elas possam se adaptar. Acho que até o governo possa se adaptar, porque você vê, é norma, reforma tributária. Nossa, é muita coisa, gente. A reforma tributária daqui 6 meses já está Mas eu acho super importante essa questão da NR1. Acho que a gente tem que ter esse olhar para a saúde mental. Sim. Faz Vocês parte. já estão preparados? Sim, nós estamos preparados. E a saúde mental ela passa muito pelo preparo que você faz da liderança. E para a reforma tributária, você está preparado? Olha, eu digo assim, né? Reforma tributária. Eu estava até tendo uma discussão ontem lá na empresa. Vai ser um período de transição. Né? Falta 6 meses, né? Para iniciar o primeiro período. São 10 anos de transição. As empresas vão ter que adaptar sistema, processos, novas metodologias de fazer as coisas. Então, assim, estamos falando muito lá do split payment, né? Que vão trazer, talvez, para algumas empresas, o caixa das empresas ficaram muito apertadas. Por quê? Isso já é um problema, né? Depende. Depende da gestão. Entendeu? Então, assim, hoje, como que funciona? O cara pega, emite um conhecimento, paga o imposto daqui 30 dias. Então, esse dinheiro fica circulando no caixa da empresa. Não vai ter mais isso. Porque com o split payment, fica o seguinte, pagou 1.000, tem 10 de imposto, você vai receber 990. Ponto. Então, não existe mais aquela questão do devedor contumaz. Então, ninguém deve mais, porque o dinheiro já vai direto para o governo. Então, empresas que usavam o dinheiro ou para o caixa ou para ficarem devendo, não tem mais isso. Então, acho que você também começa... Deduz automaticamente. É automático. Você emitiu pago, e isso é uma vantagem. Hoje, você paga um imposto antes de receber. Por exemplo, PIS e COFINS, você paga e você pode receber daqui 90, 120 dias. Que hoje os prazos de recebimento de frete... Por isso que tem esse sistema que vai substituir o PIS e COFINS, né? Isso, que é o IBS e o CBS. Então, hoje o que vai acontecer? Você vai pagar o imposto no momento o quê? Que você receber. E não no momento que você fatura. Então, tem uma inversão. Se você tem um prazo de pagamento muito longo, o que tinha que acontecer? Você faturava, pagava impostos e recebia daqui 90 dias. Agora não. Você só vai pagar o imposto quando você receber. Então... isso é melhor, né? Para quem não usa... Você já conta com dinheiro real, né? Para quem não usa o dinheiro do imposto como caixa, como fluxo de caixa, ok. Para quem usa o dinheiro como fluxo de caixa, vai ser um problema. Então... O transportador usa. A grande maioria usa. Errado, né? Errado, porque imposto é imposto, você tem que pagar. Não vou pagar esse mês. Não vou pagar o mês que vem. E você vai. Você tem que se preparar para você separar o teu dinheiro do faturamento para pagar o imposto, né? Isso deveria acontecer, né? Não para colocar no teu lucro e juntar tudo. Você não pode usar porque você cobrou o imposto, você tem que pagar o imposto. E tem muita empresa que acaba aproveitando disso e não paga. Então, acho que são mudanças que vão ocorrer. E o mercado vai se adaptar, Aline, porque é uma reforma tributária para todo mundo. Então, você tem que se adaptar na dor mesmo, né? Tá acontecendo muita coisa no setor. Muita. Essa semana mesmo tá acontecendo a questão da votação da MP do frete, os caminhoneiros estão pressionando para que seja votada. Qual que é a tua visão sobre essa MP? Você acha que ela tem que ser caducada ou acha que não? Seja sincero. Vou ser sincero. A MP 1343, ela foi feita para atender aos autônomos. Né? Só que dentro dessa MP apareceram certos jabutis que não são para os autônomos. Por exemplo,
estabelecer um salário mínimo de R$5.000 para o motorista. Que é motorista de transportadora. Isso o que tem a ver com autônomo? Nada. Mas a própria categoria, eu conversei com algumas lideranças, eles mesmos não ligam para isso. Mas colocaram. Alguém colocou. Tá lá dentro. Mas que não foi a liderança dos autônomos. Recebimento de frete em menos de 30 dias e o saldo em 3 dias. Como que você altera isso em relação ao comercial? Tem um problema. Porque o próprio transportador que contrata o autônomo, ele demora para receber do embarcador, não é isso que você está falando? Exatamente. Então, teria que mudar todo... Isso. A questão de perdoar as dívidas da questão das multas da NTT. Então, assim, criaram um monte de coisa lá dentro. Não houve participação do setor produtivo e nem dos sindicatos e das associações. Quem participou foram os autônomos. Só autônomo? Pronto. Então... as entidades, a NTC, a CNT, CNI, Fiesp, e as entidades, porque se é uma lei que vai afetar um transporte, nós temos que ser chamados como transportadores para participar disso. Nós somos parte dessa engrenagem. E aí não é questão de dizer se alguém está certo ou está errado. Eu acho que tudo que não é conversado, para mim está errado. Então, assim, tem que chamar quem são os envolvidos, vamos sentar numa mesa e vamos discutir. E isso não foi feito. E aí, hoje... Por isso que aconteceu tudo isso. Por isso que aconteceu todo esse Por isso problema. que o Senado está demorando para votar? Porque os setores da indústria, das empresas que não foram consultadas, Sim. fizeram uma pressão. Eles querem tirar. Ou suprimir, ou isso. deixar caducar. Ah. Esse é o ponto. Porque como a indústria não foi chamada, por exemplo, ou a Confederação do Transporte não foi chamada, como é que faz? Dentro da SMP, o que você concorda? O que eu concordo? A tabela... Eu acho que a tabela de frete, ela realmente tá desbalanceada. Então, ela realmente precisa... Essa questão dos eixos, né? A questão do eixo. Isso realmente precisa ser arrumado. Mas não sei se precisava ser isso feito através de uma MP. Não sei. Isso podia ter sido feito de outra forma. Eu acho que tudo aquilo que você usa muita força, Aline, não funciona. Essa pressão que os autônomos fizeram... de alguma forma para fazer acontecer, né? A gente tem assessoria, a própria NTC tem assessoria lá em Brasília. A gente não pôde participar das audiências. Mas por que a gente não pode participar das audiências, né? O que a gente pode... Então, assim, tem a questão, tem uma questão do tacógrafo, que eles colocaram, que as montadoras... Isso é uma coisa que a gente pediu, porque hoje o caminhão 0 km, quando você compra um caminhão, você tem que comprar o caminhão e mandar fazer uma aferição do cronotacógrafo. Isso tem um custo para o transportador. O que a gente pediu? Que no primeiro ano fosse isento a questão de fazer a aferição. Eles colocaram que a montadora era responsável por fazer a aferição do cronotacógrafo. E a montadora não tem como fazer isso porque isso é em metro. Então, inverteram muitas coisas lá dentro. Sem conhecimento técnico. E faltou assim, conhecimento técnico. A mesma coisa quando criaram a tabela do frete. É não consideraram as diversas variações que existem nos caminhões. Exatamente. É isso, né? Não foi técnico. A questão não é técnica. Isso, e poderia ter sido se envolvesse todo o ecossistema, é isso que você está dizendo? Sim, Aline, porque se o transportador depende do autônomo, e o autônomo depende da transportadora. É tudo junto. Não existe, a gente não depende dos autônomos. Um não é inimigo do outro. Não pode, e essa questão parece que está assim, colocando o transportador contra o autônomo contra o transportador. E não é verdade. Gente, nós somos parte de uma cadeia logística. O transporte brasileiro ele depende de autônomos e depende de transportadoras. É isso. Cada um na sua, mas não existe. Essa engrenagem não funciona sem um sem o outro. Sabe uma coisa que eu acho curiosa de paralisação e greve? É porque o autônomo, ele não é um colaborador, um funcionário, né? Ele deveria criar a própria categoria, quem os representa, uma força de barganha melhor, de ajudar essa classe a ser um melhor gestor do seu negócio sobre rodas, sabe? Não sei o que você acha sobre isso. Eu penso assim, Aline, a gente vê várias lideranças aparecendo. Várias, é confuso, né? Não quero dar nomes, mas tem várias. Sim. Várias lideranças dos autônomos. Você Como nunca também sabe. existem várias lideranças do setor de transporte rodoviário de cargas privado. Existem, mas existe uma associação que representa todas elas. eu posso ter um ponto de vista diferente, você pode ter um ponto de vista diferente, mas a gente não pode simplesmente ir numa rede social e falar o que eu penso, falar o que você pensa. Por isso existe a entidade. E muitas vezes, de vez em quando, fico vendo comentários,
muitos autônomos falam, você não me representa, você não faz isso, você não faz aquilo. Eu vejo isso também. Aí fica confuso, Fica né? Porque confuso. a gente, por exemplo, eu como jornalista, quando eu vou cobrir esse tema greve, eu nunca sei a quem Com quem você vai recorrer. falar. Exatamente. Eu tenho que ir falando de uma forma fragmentada para construir um cenário, né? Então, você não pode falar só com uma CNTA, você não pode falar só com uma Exatamente. Brava. E não tem uma representatividade total, né? Isso ficou muito claro em 2018, né? Que não tinha. Não tinha. Aí a sociedade viu o quanto eles são fragmentados, né? E ficou aquela imagem ainda que parece que foi o transportador que parou, né? Dessa vez, ficou muito claro que não foi o transportador rodoviário de carga, Não. que foram os autônomos. Foram os autônomos. Então, não é transportadora que está parando, não é transportadora que está reivindicando. Quem está reivindicando são os autônomos. Então, a sociedade sabe, se tiver algum desabastecimento, pararem, que não é o transportador rodoviário de cargas que está parando. E é interessante, porque é todos um elo de uma cadeia, né? Vocês têm um embarcador e vocês precisam ganhar mais poder de barganha com o embarcador. O transportador e autônomo e o transportador empresa juntos, eles poderiam criar essa força para negociar melhor, né, com o embarcador, né? Com certeza. A Fala tabela que- mínima de frete, ela não é um mal. Eu acho que a gente tem que ter uma remuneração adequada. O problema é que muitos embarcadores entenderam aquilo como um frete. Na verdade, fala frete é tabela de frete, né? Aquilo é tabela de custo, não é uma tabela de frete. Porque ali não tem margem de lucro, ali não tem impostos. Não foi considerado nem isso. Não, então, Quem foi quando a fala- pessoa que desenhou essa tabela? Olha, Aline, isso aí foi lá na época da greve dos caminhoneiros, né? É. E foi a melhor condições que eles encontraram na época. Então, por isso que fala tabela mínima de frete, mas não é tabela mínima de frete, é tabela mínima de custo. Essa Não tabela é deveria frete. ter sido aprimorada aos poucos, né? Sinceramente, eu acho que o mercado não tem que ter regulação. Eu acho que a gente não precisa ter tabela. O mercado, ele se autorregula. Quando você coloca muitas entraves, tabela de frete, seguro obrigatório, rastreamento, cara, você começa a criar um monte de entrave. Engessa. Engessa. O próprio autônomo fica sufocado, né? A vida do autônomo é bem difícil. É. Ela é bem difícil, realmente, né? Tem empresas e empresas, a gente não pode generalizar como tem jornalistas e jornalistas. Eu acho que tem empresas que remuneram bem os autônomos e tem empresas que não remuneram. E aí, vai do seu livre-arbítrio trabalhar para quem você quer. Eu acho que é isso. É isso que a gente estava É falando. isso. É uma questão de você saber que você tem uma empresa sobre rodas. Exatamente. Então, quanto mais você entende o seu custo, mais você tem o poder da argumentação. Olha, esse frete eu preciso fazer isso, por isso, por isso, por isso. Mas será que o problema é esse ou não tem nem espaço para negociar? Existe um vitimismo? Eu acho assim, os próprios embarcadores criaram as próprias transportadoras. Né? Sim. Na época da greve do caminhoneiro, lá eles entenderam, falaram, vamos criar nossas transportadoras, os grandes embarcadores. E hoje, eles são os principais... O próprio ministro falou que quem eram as empresas que mais tinham multa por não cumprir a tabela mínima de frete eram os embarcadores, não as transportadoras. Sim, eu vi isso. Então, os embarcadores, eles são os principais, vou dizer vilão, mas são os principais responsáveis, talvez, por uma deteriorização do frete. Pagar Porque como menos. eles criaram a própria... Esse problema, E aí? o problema se aprofundou. É isso que Se você aprofundou, tá falando? se aprofundou. E eles contratam muitos autônomos. Muitos autônomos. Os grandes embarcadores contratam muitos autônomos. Infelizmente, o autônomo, às vezes, ele, para ter o sustento da família dele, ele se dispõe a ter um frete Ele menor. é obrigado a fazer isso. Eu não digo que ele é obrigado, mas ele fala, eu faço isso ou eu morro de fome. Ele não pode escolher, né? Às vezes ele não tem escolha, né? Essa que é a questão. E 65% da que a gente transporta é como? Sobre rodas. E muitas dessas rodas de um autônomo. Exatamente. Então, assim, é muito complexo, né? O Brasil é complexo. Outro assunto complexo é o diesel, né? Muito. Baixou um pouco, mas o que a impressão que deu nesse período em que a gente teve a crise, o quanto a gente é dependente, né? Muito. Na sua visão, qual seria a solução? Olha assim, a gente gente é muito dependente tivemos de um evento política. recente, que você estava lá presente. É. Diesel tem mais de 100 anos. Mudar seja para gás, seja para biometano, seja para elétrico, vai demorar muito tempo. Eu acho que nós temos que ter alternativas.
O próprio S10, os caminhões Euro 6, eles já vieram com uma pegada de carbono bem menor. Mas eu acho que a gente tem um bom tempo para que o transporte ele possa sair do caminhão a diesel para ir, por exemplo, para um caminhão elétrico. O caminhão a diesel custa 1, o caminhão elétrico vai custar 2,5. Você precisa ter remuneração do frete, porque você não tem como comprar um caminhão elétrico que você não remunere. Não adianta você falar que você tem 100 caminhões a diesel e um elétrico só para Só para mostrar. Né? Eu acredito em outras alternativas. Eu acho que o gás é uma alternativa interessante. Biometano tem crescido muito. Né? Biometano tem crescido bastante, mas a gente precisa de infraestrutura para isso ali. A indústria automobilística está preparada para virar a chave. Amanhã. Com certeza. O problema é o seguinte, do portão para fora das montadoras. Precisa de lugar de abastecimento, precisa... A infraestrutura. A infra não está preparada. Nem na Europa está muito preparada ainda para isso. Falando em Europa, a gente estava conversando anteriormente sobre, que você falou, achei muito interessante, que a Europa vive situações parecidas, Sim. né? Eu acreditava que que o setor de transporte lá era mais tranquilo, né? Mas você estava dizendo que na Europa tem o problema de roubo de carga, que não tinha antes. A NTC, ela é membro de uma associação internacional que chama IRU, desde a década de 70. A IRU é uma organização internacional com a sede lá em Genebra, e ela abarca mais de 70 países. Então, tem mais de 70 países que fazem parte dessa entidade. Recentemente, eu estive em Genebra, agora em maio, e os temas são descarbonização, O mesmo, falta de motorista, o mesmo. inclusão de mulheres no transporte, E também a gente fala que... e aí surgiu um novo, que é o roubo de cargas. Essa daí me pegou. Quando eles falaram de roubo de cargas, levantei a mão e falei, olha, a gente tem aqui especialistas no Brasil que podem tratar com muita profundidade. Lamentavelmente, no painel que essa entidade mostrou, o Brasil lidera o roubo de cargas no mundo, junto com o México. Isso é recente? Agora é recente. Ah, que legal. Recente. Brasil e México são os países que mais... Que lideram em primeiro? que no estão ranking de no 1 a ranking. 5. Você lembra? O Brasil tem primeiro. E depois o México. E depois você lembra? O terço, Depois vem mais leste europeu. Leste europeu. Leste europeu, né? Países ali, um pouco China, um pouco, mas ainda mais leste europeu, Brasil e México. São os países que têm mais questão de roubo de carga. Então começou a preocupar essa questão. Falaram muito da inclusão de mulheres. E aí eu fiz uma reflexão, falei, olha gente, a gente fala de incluir mulheres, mas a gente não dá condição nem para os homens no transporte. Como que vai incluir, né? Nem não tem lugar nem para parar, às vezes. Essa questão de pontos de parada não tem nem para homem, né? Então, eu acho que a gente tem que parar de ser um pouco, falar de demagogia, bonito. Falácias, né? Mas a gente primeiro tem que dar condições para homem, não que eu não acho que tem que ter mulher, pelo contrário, mas a gente tem que dar condições, 99,9% do transporte é realizado por homem. Então nós temos que dar condições para os homens para depois colocarem as mulheres. Fazer um transporte é muito difícil. Para uma mulher, então... infinitamente, não é só risco, é risco de roubo, é risco onde vai parar, né? Eu acho que a gente tem que olhar para isso. As empresas, dentro da ABC, a gente tem condições de receber, ter vestiário, ter condições, mas fora é zero. Se for uma caminhoneira autônoma, é complicado, né? Muito. Mas a Europa vive os mesmo mesmos problemas que o Brasil. Envelhecimento dos motoristas. Qual que é a idade média lá? Lá já está quase 50 anos, 55 anos. Aqui também é 55. Tá parecido. É a própria condição da profissão, tem muita relação com essa nova geração que não quer ficar muito longe de casa. Tem um monte de coisa. E não adianta achar que caminhão autônomo vai resolver o problema. Eu não acho que resolve o problema. Eu acho que é um... Por exemplo, voltando um pouquinho lá que a gente falou a questão do piso mínimo do motorista. Suponhamos que o piso mínimo do motorista vá para R$5.000. Muitos transportadores reclamam que o salário que pagam para o motorista é pouco. Então, será que se pagar R$5.000 a gente vai atrair motorista? É uma pergunta. Qual que é a base do salário hoje? Hoje está em torno de... Salário de categoria, né? Salário base entre R$3.500 e R$4.000. Tá. É isso. Piso, né? Lógico, se você colocar mais os benefícios, mais os prêmios, isso gira em torno de R$10 a R$12.000. Mas se aumentar para 5.000, nós estamos falando de um aumento de 25%, mais ou menos. Né? Mas não ganharia, perderia de um lado e ganharia de outro? Então, é algo que a gente precisa entender. Né? Se atrai, se o motorista ganhar R$5.000, vai atrair? Porque a gente perdeu hoje terceirização. Quer ser Uber, quer
ser entregador e menos ser motorista de caminhão. Menos ser motorista. É a função, né, do motorista que já não agrada mais, né? A função não agrada. Infelizmente, Para as não. novas gerações. Para as né? novas gerações, exatamente. Muito bem, a gente está se aproximando aí do final e eu quero fazer uma dinâmica aqui bem legal com você. Que você vai me dar a nota de 0 a 10 para alguns temas. Você só vai responder a nota. A nota, tá bom. Não vai dizer o porquê. É bem papum, Tá bom. tá? Primeiro, momento do transporte rodoviário brasileiro. 7. Ambiente para investimentos e renovação de frota. 6. 6. Segurança jurídica e ambiente regulatório. 5. Competitividade do transporte brasileiro. Aí, com relação a outro país, ou interno, 6. 6, né? Tá na média, né? 6. Passou na média, ufa! Muito obrigada pela sua participação. Espero que você volte aqui e que a gente tenha um cenário mais que a gente positivo volte pra aí falar. Tem Fenatran chegando. Tem né? Fenatran chegando. Acho que a Fenatran um bom termômetro para o transportador rodoviário de cargas. Sim. As grandes montadoras estarão lá, inclusive 6 chinesas. 6 é a primeira vez que tem 6 chinesas, então, né? tem coisas boas também chegando, eu acho que... Não é nem só de notícias ruins. Novas montadoras chegando no país demonstra que o país ainda, de alguma forma, estão olhando para o Brasil. Estão olhando para o Brasil. E aí faz com que as montadoras locais, não que são nacionais, mas locais, também... se mexam um pouco. Se mexam, acho que é isso. De alguma forma, vão ter que se mexer de alguma forma. Porque elas vão ter que dividir o bolo, né? O bolo não vai, o montante não vai crescer, a divisão vai, né? Eu acho que o mesmo bolo. O mercado de carro já sofreu isso. Vai ser a mesma... O mercado de caminhões vai aprender com isso também, de alguma forma. E quem não fica, quem ganha é o consumidor final. É isso. Ganha, exatamente. Muito obrigada. Obrigado, mais Aline. uma vez. Obrigado, viu? E, pessoal, muito obrigada mais uma vez. Gostou do episódio? Então, compartilhe e curta. E também siga Transporte Moderno nas redes sociais. Até a próxima.